Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para Leigos e Leigas, paz e bem. Então, nós estamos estudando nesse bloco agora os quatro evangelhos e agora chegamos na comunidade de João. Então, cada evangelho tem a sua especialidade, cada evangelho tem a sua geografia e cada evangelho tem o seu assunto, o seu conteúdo, vamos dizer assim. O evangelho segundo João, ele tem uma ligação muito próxima das cartas de João, que são três cartas, né? Primeira, segunda e terceira, e também o Apocalipse de João. Quer dizer, é texto escrito para as mesmas comunidades, vamos dizer assim. Agora, o Evangelho segundo João, todo mundo fala que ele é um evangelho específico, porque ele vai falar da vida. Esse livro aqui do Sebi, do Carlos Mester, ele vai falar do raio-x da vida. Então, realmente é um evangelho que vai falar muito importante sobre a vida, um aprofundamento sobre a vida. Bom, o evangelho, fazer aqui rapidamente uma visão geral dos quatro evangelhos para nós chegar aqui. O evangelho segundo Marcos, então é um evangelho galileu. Ele começa na Galileia, já começa com Jesus, com o seu batismo, e ele já entra em cena. E ali Jesus é comparado ao profeta Malaquias e o profeta Isaías, logo no começo. E depois ele é batizado pelo profeta João. Então, o Marcos situa Jesus entre os profetas. Já o evangelho segundo Mateus, começa com uma genealogia até chegar ao nascimento de Jesus. Ele vai contar a história do nascimento de Jesus e também o pai e a mãe de Jesus, que é José e Maria. E ele fala que Jesus é filho de Abraão. E quando ele diz que Jesus é filho de Abraão, ele situa Jesus na história de Israel. Que Jesus é israelita, Jesus é judeu. Já o evangelho segundo Lucas, ele, na genealogia, que está lá no capítulo 3, ele diz que Jesus é filho de Adão. Quando ele diz que Jesus é filho de Adão, ele está situando Jesus na humanidade. Jesus, além de ser profeta, além de ser judeu, israelita, ele também é um ser humano de todo o mundo. Então é bastante interessante a gente entender isso, né? E já o evangelho segundo João, ele é um evangelho tão diferente dos evangelhos sinóticos, né? Ele foi suspeito de heresias. Ele nem conseguiu entrar na Bíblia no começo, quando a Bíblia foi montada, lá na época a Bíblia foi montada na época do Império Romano, por isso que a nossa igreja chama Igreja Católica Apostólica Romana, lá no ano 400, né, do ano 380, o século IV, ano 380 a 420. E quando foi montado lá, o Evangelho de João ficou de lado. Tanto que é verdade que vocês sabem que na nossa igreja também o Evangelho segundo João é deixado de lado. Nós temos o ano A, B e C. O ano A é Mateus, o ano B é Lucas e o ano C, vamos recapitular aqui. O ano A é Mateus, o ano B é Marcos e o ano C é Lucas. E não tem ano D, que é João, que é o quarto evangelho. Não tem. Então o evangelho de João já foi discriminado desde essa vez já, até hoje. E agora, acontece que hoje ele entra na liturgia, mas em alguns momentos específicos. Na época de Semana Santa, na época em alguns momentos de festas, mas não tem um ano exclusivo para ele, né? Então por que ele foi deixado de lado? Porque as autoridades eclesiásticas da época não aceitaram ele. Porque dizia que era um evangelho que falava muito da vida, valorizava muito a vida. E é o evangelho da vida. Por isso que Jesus fala lá no capítulo 10, eu vim para que todos tenham vidas, e vida em abundância. Ele aprofunda a vida aqui de modo geral. Então o evangelho, segundo João, é um evangelho que tem uma espiritualidade profunda.
E essa espiritualidade leva a sua prática, vamos dizer assim, com valorização da vida. Então, como ele valoriza muito a vida, ele foi deixado de lado. Porque tanto naquela época como hoje, os poderosos estão pouco ligando para a nossa vida. Se está passando fome, se está sem emprego, se está doente, se não tem casa para morar, que tudo isso aí é condição de vida que a gente fala, tem que ter uma condição de vida para viver. O pessoal está pouco ligando. Porque cada um quer encher a sua barriga, quer cada um ficando mais rico do que o outro. Então, o Evangelho segundo João é o Evangelho de um grupo excluído. Todo mundo, todos os evangelhos, atrás, primeiro tem uma comunidade. Tem a comunidade mateana, que é o Evangelho segundo Mateus. Comunidade marcana, Evangelho segundo Marcos. Comunidade lucana, que é o Evangelho segundo Lucas. E a comunidade joanina, que é o Evangelho segundo João. Muito bem. O Evangelho segundo João, ele é tão diferente dos outros, que ele aprofundou muito a vida. Então ele é tão humano, tão espiritual, que ele ficou sendo o evangelho herético, certo? Ficou um evangelho suspeito de heresias. Por quê? Porque ele dizia tudo o que Jesus queria, dizia, não diz, né? Tudo o que Jesus queria e ele quer até agora. Então abra aí a Bíblia de vocês, no capítulo 1 do Evangelho segundo João, para a gente já começar então a prestar atenção como ele é diferente dos outros evangelhos, e é um evangelho ligado então muito com a vida, ligado muito com a vida. E é um evangelho espiritual, mas não espiritual no sentido de ficar só rezando e batendo palma para Jesus, que nem faz os pentecostais. Não, é uma vida ligada com a realidade, uma vida ligada com a política, ligado com o econômico, com o social e com a religião. Tanto que o Evangelho segundo João é para um grupo que estão excluído de tudo. E é um grupo odiado, vai aparecer aqui. Odiado por quem? Pela religião da época e pelo poder político da época. Muito odiado, vai aparecer aqui. Vou mostrar nos textos bíblicos para vocês. Não é eu que estou falando, é o Evangelho que vai falar. É que nem hoje. Qual que é o grupo odiado hoje, nos nossos dias hoje? Nós temos vários grupos odiados. Né? A gente fala de baderneiro, de bagunceiro, o pessoal que vende droga, o movimento do sem terra, o pessoal que faz greve, o pessoal que tem movimento para querer casa, o movimento sem teto, o movimento de mães. Esse pessoal que está se movimentando, que quer melhorar a sua vida, é odiado hoje. Odiado por quem? Pelo poder político. E tem muito grupo na Igreja Católica também odiado pela Igreja, não pela Igreja, por alguns setores da Igreja, vamos dizer assim. Mas aqui, ele vai dizer assim, ó, logo no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, e até o 4, vai dizer assim, ó, no princípio existia a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. No princípio, ela estava junto de Deus, tudo foi feito por meio dela. E sem ela, nada foi feito. Versículo 4. O que estava nela era vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Então o que quer dizer aqui? A vida tem que brilhar. E a gente só consegue mostrar Deus a partir de uma vida digna, onde todo mundo tem comida, onde todo mundo tem emprego, tem casa para morar, tem saúde, vive bem. É isso que Jesus quer de você, é isso que Jesus quer de mim, quer de todos nós. Então a palavra estava lá, no começo, quando ele fala no princípio, ele está situando Jesus antes da criação do mundo. Antes da criação da terra, de tudo que existe. Por quê? No princípio, remete-se a Gênesis 1:1, que no princípio só tinha Deus. E tinha um caos aqui embaixo. Só você ler lá o Gênesis capítulo 1, de 1 a 3. É um caos. A terra não existia, era uma escuridão e as águas se batendo.
E Deus, com a sua palavra, foi organizando tudo. Deu água para lá, terra para cá, foi brotando as plantas, depois fez os animais, depois fez os seres humanos. Então, ele citou Jesus, é muito forte esse aí, ó. Jesus está antes de tudo. Então, quer dizer, Jesus é o próprio Deus. Agora, esse Deus que está lá, antes de existir o mundo, aparece aqui, ó lá, no versículo 14 do capítulo 1. Ele diz assim, ó lá, e a palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós, e nós o contemplamos a sua glória, que ela tem como filho único do Pai, cheio de graça e verdade. Então, a palavra chegou até entre nós, e essa palavra se fez carne e habitou, quer dizer, armou a tenda aqui entre nós. Agora eu pergunto para você, palavra, ela vem, aqui palavra significa logos, a palavra grega significa logos. Logos, do grego, significa, palavra tem muita força. Ela serve para destruir e serve também para construir. Muito bem, mas esta palavra se fez carne e montou tenda. Olha, quando eu falo que tem carne, tem sangue, tem osso, aí significa que Jesus é ser humano, é homem, corre sangue aqui dentro dele, tem carne, e o ser humano é frágil, é muito frágil. E quando fala que ele é carne, está falando de antropologia. O que é antropologia? Antro é o ser humano. Então ele é homem como qualquer um dos outros homens, menos do pecado, como diz a carta aos Hebreus. Mas essa carne, esse ser humano é diferente dos outros. Ele veio aqui para criar a vida, valorizar a sua vida, para que todos tenham vida e abundância. Então, o Evangelho segundo João é um evangelho espiritual, um evangelho místico, que significa a importância da vida. E para ter vida boa, nós temos que ter condição para isso. É o que nós não temos agora. Muito bem, caminhando mais um pouquinho, já que pegamos o capítulo 1, agora eu quero que vocês vão lá no final do Evangelho segundo João, que é o capítulo 20. O Evangelho segundo João tem 20 capítulos. Vocês vão falar, mas eu achei 21 na Bíblia. O 21 não é do João. A Bíblia chama de apêndice, quer dizer, é um resumo que depois que o pessoal montou a Bíblia, eles fizeram uma organização, uma ordenação do texto, vamos dizer assim. Aí não dá para aprofundar esse assunto agora, porque nosso curso aqui é só meia hora, e vocês vão ler depois esse texto, ler o rodapé, e vocês vão entender. Mas lá no capítulo 20, que é o último capítulo, versículo 30, 31, ele vai falar assim, olha lá, Jesus realizou diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E para que, acreditando, vocês tenham vida no nome dele. Então aqui vai aparecer o verbo acreditem, né? Aparece 3 verbos aqui, ó. O verbo, vamos dizer assim, acreditem, acreditando e acreditar. Mas será que o pessoal não acreditava? Acreditem, acreditando, acreditando. Será que não acreditavam? E aqui ele fala, ele aprofunda mais, olha lá. E para que, acreditando, vocês tenham vida em nome. Então a vida é em primeiro lugar. Então por isso nós temos que ler a Bíblia primeiro ligado com a vida. E a partir da vida, nós vamos até a Bíblia, para ver o que a vida pode nos fazer melhorar a nossa vida, resolver os nossos problemas. Mas isso eu não faço sozinho, eu faço junto com a igreja, junto com a comunidade. Mas será que esse pessoal não acreditava?
Será que ele escreveu para outro grupo que não acreditava? Não, o povo acreditava. E acredita até hoje. E tem elementos para isso agora. Então, para aprofundar essa vida, agora você vai comigo lá no capítulo 5, versículo 24. Lá vai responder essa pergunta aqui. Acredita ou não acredita? Olha lá, versículo 5, ou melhor, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: eu garanto a vocês. O Evangelho de João é sempre assim. Jesus está garantindo para nós que nós vamos ter vida. Eu garanto a vocês. Quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, possui vida eterna. E não vai a julgamento, porque já passou da morte para a vida. Pessoal, isso é muito forte. Olha, quem acredita em mim e naquele que me enviou, está aqui, olha lá, possui vida eterna. Então você tem a vida eterna, eu também. E não vai a julgamento. É o que ele está falando. É o Evangelho segundo João. Não vai a julgamento. Por quê? Porque já passou da morte para a vida. Então, o grupo de João estava tão excluído, tão lascado, que eles não tinham mais vida. Eles não tinham mais templo, não tinha mais sinagoga. Estava excluído de tudo. Era um grupo que tinha que andar lá no meio do mato para não ser mortos. Aqui vai falar. A Bíblia vai falar. O Evangelho vai falar isso aí. Por isso que eu estou falando. Eu não, eu vou mostrar para vocês. Então, ele está dizendo aqui, pessoal, aqui, aprenda comigo aí. O grego, a língua grega, né, aqui o Evangelho foi escrito a língua grega. Ele especifica as palavras. Amor, por exemplo, né, fala assim, amor entre marido e mulher. Amor de mãe para filho, pai para filho. Amor entre amigos. A gente vai falar que tudo é amor, né? Mas a língua grega não. Ela especifica, amor HP. É o amor, ele fala HP. Quando está falando HP, é o amor de pai para filho, mãe para filho. Quando ele fala amor, quando ele fala assim, filô, ele não fala amor, filô, é a palavra amor. Amor entre amigos. Quando ele fala assim, amor eros, é amor entre marido e mulher, namorado, sei lá. Então ele especifica. Aqui ele está falando da vida. O que é vida no grego? É bio. Então fala biografia, biologia. Então bio. Bio é a palavra vida. Ele fala bio, para que todos tenham bio. Bio é vida. Vida antropológica, vida aqui na Terra. Mas ele fala também de zoe, que é Z-O-I-E. Zoe. Zoe significa aqui, olha lá, porque já passou da vida, da morte para a vida. Então, é a vida eterna. Então, Zoe. Então, quando ele fala assim, Zoe, está falando a vida eterna, para quem acredita. Então, ele especifica vida eterna, ele especifica a vida na Terra, que é a vida antropológica e a vida espiritual após a morte. Então, é muito forte. Não vai ter julgamento, você já vai para lá, diretamente. Zoe é a vida eterna. Então, quando ele aqui tem então o paradoxo, quer dizer, as duas coisas, entre vida terrestre e vida no céu, vamos dizer assim, né? Então é muito forte. Outra coisa importante que eu queria passar para vocês aqui, então, além de tudo isso aí, eu falei de vida, Zoe, ele vai falar de uma experiência de vida aqui agora. Quando está falando de vida eterna, nós estamos falando de escatologia. Quando a gente morrer, para onde que a gente vai? Para nós que somos cristãos e cristãs, nós acreditamos que nós não vamos ficar lá no buraco, né? Nós vamos para o céu, para quem acredita. E tanto é verdade, pessoal, que ele vai dizer aqui, a comunidade estava tão sofrida, que ele vai dizer assim, nos outros 3 evangelhos, ele vai falar que você deve amar todo mundo. Todo mundo é amor. Aqui ele fala diferente. Olha lá no capítulo 15, versículo 12. Ele diz assim, amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Quer dizer, é um grupo da comunidade. Olha, eles estão expulsos da sinagoga.
Então, deve amar uns aos outros, porque eles não tem mais aonde ir. Quer ver só? Então, vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 14. O capítulo 14, de 1 a 6, vai dizer o seguinte, vai continuar aquilo do capítulo 5, 24, que não tem julgamento, você vai direto para o céu. Ele vai dizer assim, 14, de 1 a 6, ele vai dizer que o coração de vocês não fique perturbados. Vocês acreditem em Deus e acreditem também em mim. Olha, a palavra acredita de novo, ó. Também em mim, né? Olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Então, na casa do meu pai tem muitas moradas, então lá já está tudo pronto. E quando eu for, e tudo estiver preparado, voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês também esteja onde eu estiver. E para onde eu vou, você já conhece o caminho. Tomé perguntou, Senhor, mas nós não conhecemos o caminho. Qual que é o caminho? Aí ele responde assim, lá no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Olha que bonito. Quer dizer, não tem outro caminho, não tem outro evangelho. O evangelho é um só. Não sei por que o pessoal vem falando mal da CNBB, falando mal do Papa, falando mal de qualquer... Não! O Papa, a CNBB, a Igreja Católica está pregando o evangelho de Jesus, não tem outro. É o caminho, a verdade e a vida. Então o que dá para entender aqui, crianças, é que o mundo lá de cima já está preparado, já está tudo pronto. Não tem problema nenhum. Agora, o que nós temos problema é aqui. Aqui nós temos que resolver 19 milhões de pessoas passando fome, muitos desempregados, muitos doentes, muita violência, muito roubo. Por que está acontecendo tudo isso? Nós temos que mudar os nossos corações. E tem mais. No capítulo 15, ele vai dizer assim, olha, eu sou o tronco e vocês são os ramos. Ninguém dá fruto se não tiver ligado à videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Aqui parece o verbo, 8 vezes o verbo permanecer. Ai, que bonito. E tem mais, pessoal. Olha, como eles estão sendo expulsos das sinagogas. É um grupo que não tem mais autoridade religiosa, não tem mais ninguém por eles. Olha o capítulo 16, acompanha comigo. 1 e 2. Eu tenho falado todas essas coisas para que vocês não fiquem escandalizados. Vão excluir vocês da sinagoga deles. As coisas, Jesus foi o primeiro a ser excluído da sinagoga. Está nos 4 evangelhos, chega aqui agora. Está nos 3 sinóticos e agora está aqui também. Olha lá. E vai chegar a hora, quando alguém, matando vocês, julgará estar prestando um serviço a Deus. Está vendo? E eles vão matar vocês. E vão dizer que estão prestando um serviço a Deus. Quando eles mataram Jesus, disseram que estavam matar Jesus em nome de Deus. Por quê? Jesus era contra Deus? Não, Jesus nunca foi contra Deus. Jesus era a favor da vida. E quando você é a favor da vida, dos pobres, dos lascados, dos mendigos, você é contra Deus. Vai chegar um momento que eles vão matar você. Vocês, não é um só, não vão matar vocês. E vão dizer, então, graças a Deus, estão prestando um serviço a Deus. Então é muito forte isso aqui, crianças. Esse é um pessoal que estão sendo expulso das sinagogas. E para mim já ir encerrando, né? Para não ficar muito cansado, né? É tudo isso que estamos falando. Então, muito importante a gente ler o Evangelho de João. Aí vocês podem ler lá, quer ver só? O capítulo 8. Vou ler só um pedacinho do capítulo 8, o capítulo 7 primeiro. Vai dizer assim, ó. O capítulo 7, 45.
até o 52. Mas não vai dar tempo de ler tudo, eu vou ler uma parte aqui, ó lá. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 49. Essa multidão que não conhece a lei é feita de malditos. No entanto, Nicodemos, um dos fariseus, disse assim: mas peraí, nós estamos julgando a pessoa antes da hora? Vocês então também estão julgando? Olha lá o versículo 52. E eles responderam: você também é da Galileia? Estude e verá que da Galileia não surgem profetas. Então, meus queridos e minhas queridas amigas e irmãos, e lá no capítulo 8, a partir do versículo 48, lê também lá, capítulo 8, vão chamar Jesus de louco, vão chamar Jesus de baderneiros. É igual hoje chamaram a CNBB de câncer, chamou o Papa de vagabundo, chamou com ódio, né? Que a Igreja Católica está fazendo coisa errada. Mas então, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês. Inscreva lá no nosso canal. Quanto mais gente inscrever, melhor. Mande para todo mundo que vocês acham que deve mandar. E peço para se inscrever também. Vamos crescer essa evangelização. Só assim a gente vai aprendendo sobre Jesus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome desse Jesus que veio valorizar a vida, em nome de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.